Uma outra pergunta que as pessoas sempre me fazem é: Rafael, o que eu posso tratar se eu for me tornar terapeuta em leis biológicas, né? Se eu atuar com as leis biológicas como ferramenta? Eu costumo responder essa pergunta dizendo que nós podemos tratar 3 tipos de sintoma. Então, quais são esses sintomas? São os sintomas físicos, as nossas doenças do dia a dia, as doenças físicas. Eu costumo falar que a gente trata dos sintomas emocionais, são as respostas emocionais frente às situações de vida que a gente vive. E eu chamei um terceiro tipo de sintoma relacional, que são as dificuldades que a gente tem nas nossas relações. E eu vou explicar cada uma delas, tá bom? Então, por exemplo, um sintoma físico. Imagina que chega no seu consultório uma pessoa que tenha uma queixa de uma infecção urinária, por exemplo. Quando a gente fala das leis biológicas, a gente fala de algumas bases fundamentais. E uma das bases fundamentais das leis biológicas é a etologia, é o comportamento animal que nós trazemos como uma memória arcaica no nosso processo de evolução. Então, o que eu quero dizer? Na natureza, o animal ele marca o seu território através do cheiro. Então, pessoas que têm, por exemplo, uma infecção urinária, são pessoas que têm uma dificuldade de colocar certos limites necessários frente às situações de vida na vida dela. Pode ser uma pessoa, por exemplo, a mãe, que interfere muito na criação do seu filho, e aí você não consegue colocar limite na sua mãe e você pode ter uma infecção urinária como uma resposta inconsciente frente à sua dificuldade de marcar o seu território, por exemplo. Então a gente vai entender qual é a raiz da dificuldade de botar os limites necessários. E muitas vezes o sintoma da infecção urinária, ele é a ponta do iceberg que mostra para você, olha, você tem que resolver essas temáticas de limite da sua história. E o que a gente faz é buscar na origem da história da pessoa onde está a raiz desse problema, ok? Esse seria, por exemplo, um exemplo de sintoma físico. A gente tem um sintoma emocional. Vamos supor esse mesmo exemplo que toda vez que a sua mãe invade o seu espaço e tenta interferir na criação do seu filho, por exemplo, você começa a ficar com raiva, aquilo te irrita e muitas vezes você não sabe de onde vem aquela irritação. A irritação, a raiva, mais uma vez, serve para a gente proteger o nosso território. Então, se você não usa a sua raiva para proteger o seu espaço, a assertividade, para colocar os limites necessários, você pode se tornar, com o tempo, uma pessoa irritada. Estou usando o mesmo exemplo para ficar mais fácil da gente entender, mas isso pode acontecer, gente, com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, as doenças emocionais no sentido da pessoa muitas vezes não se achar boa o suficiente, não se achar capaz o suficiente. Eu recebo pacientes no consultório absolutamente todo dia com essas queixas, tá bom? Então, o sintoma físico e o sintoma comportamental, ele ajuda a gente a entender como a pessoa está vivendo um determinado tipo de conflito na história dela. E o nosso trabalho como terapeuta é buscar lá na história familiar que vem da gestação, primeira infância, a relação com a mãe, relação com o pai, quais foram as situações de vida que fizeram com que ela reagisse daquela forma. Olha, eu tenho medo de colocar os meus limites, eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de falar não, sabe? De onde vem isso é onde a gente busca na história da vida da pessoa, ok? E a gente tem um outro tipo de sintoma, que é o que a gente chama que é o que eu chamo de sintoma relacional. O que seria um sintoma relacional? É a dificuldade, por exemplo, que a pessoa tem, vamos supor que ela está insatisfeita no trabalho, ela não está mais feliz com aquilo que ela faz, mas ao mesmo tempo ela também não sabe o que ela gostaria. Ou, por exemplo, ela não está satisfeita nessa profissão, ela já sabe para onde ela quer ir, por exemplo, mas ela não consegue fazer essa transição de carreira. Ou é aquela pessoa que repete um padrão familiar de sempre entrar em relacionamentos onde ela é traída, por exemplo, ou onde ela não se sente valorizada dentro da relação, ou é aquela pessoa que quer se relacionar, mas tem medo de se relacionar e acaba sempre ficando sozinha, ou é aquela pessoa, por exemplo, que tem dificuldades financeiras, ou do dinheiro não vir, por exemplo, ou às vezes o dinheiro vem, mas ela não consegue guardar o dinheiro, não consegue fazer a gestão desse dinheiro, tá? São exemplos mais comuns, tá, gente? Dificuldades de relacionamentos, profissões e dificuldade financeira. Não é uma regra, mas são 3 sintomas extremamente comuns
em pacientes que procuram aqui a minha ajuda. Mas os sintomas relacionais são as dificuldades de vida da nossa relação com a vida, seja com as pessoas ao nosso redor, seja com a nossa família, seja as nossas relações afetivas, seja a nossa relação com a nossa vida financeira, seja a nossa relação com o nosso trabalho, com a nossa profissão. Eu acredito que a nossa profissão, ela é uma função biológica que a gente também vem para desempenhar aqui. Ninguém escolhe a profissão que tem à toa, tá joia? Então, quando você me pergunta, né, Rafael, o que eu posso ajudar as pessoas, como eu posso ajudar as pessoas com as leis biológicas? Gente, eu recebo pacientes todos os dias das mais variadas queixas. E a gente sempre chega, sintoma físico, sintoma comportamental e sintoma relacional. Então isso vai dar para vocês um leque de oportunidade de ajudar os mais variados casos e você vai ver que quando você muitas vezes melhora um, os outros melhoram e a vida dessa pessoa melhora também. No workshop que eu vou dar, e eu sugiro que você coloque aí um lembrete e não perca as aulas, eu vou trazer exatamente alguns casos clínicos que vão mostrar como terapeuticamente esse raciocínio na hora do atendimento ele acontece, tá bom? Então eu espero você lá e eu tenho certeza que você vai adorar e você não vai se arrepender.